E aí pessoal, Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E o que eu vou falar hoje aqui é sobre Voiceless Voice, que é aí o deck que eu joguei, o Regional de São Paulo, que teve aí no fim de semana passado, que teve mais de 220 jogadores. E eu joguei com essa decklist aí. Acabei não fazendo top aí, foram 8 rodadas, eu ganhei 6, perdi 2, acabei ficando de fora do top. Mas eu achei muito acertada a minha decisão de deck pro que eu conseguia fazer, pro orçamento e as cartas emprestadas que eu tinha. E acabou sendo bem interessante aí essa jornada com esse deck aqui, porque do que eu treinei, assim, das diferentes versões de Voiceless Voice, a do Fiendsmith certamente é a melhor de longe. E aí nessa de que eu achei tão melhor assim, eu achei bem relevante mostrar aqui pra vocês, principalmente para os jogadores de Voiceless Voice, que geralmente jogam aí com a build de Nadir, né? Como que essa engine é muito melhor e você provavelmente está perdendo potencial na sua versão aí, né? Então eu vou aqui basicamente pincelar sobre a decklist, os detalhes e o porquê, responder a pergunta ainda do porquê que o Fiendsmith é tão bom assim com a engine. E convido vocês a irem lá no canal da D1 que eu vou falar um pouco mais sobre os combos desse deck. Então vou fazer aí nessa semana um videozinho aqui na CAD e outro videozinho na D1 falando do mesmo deck aí. Então bora lá, gente. Das minhas decisões de decklist aqui, eu acabei optando por utilizar aqui 3 da Safira, 3 da Pre-Prep, o que por sua vez já é uma diferença bem grande da média das decklists que eu vejo. São raras as pessoas que usam 3 Safiras e 3 Pre-Preps. Eu acho que o número ele é acertado, porque essas cartas elas são extremamente fortes e vale muito a pena você rodar elas maximizadas. Aí além disso eu tô rodando aqui, né, 3 Low com 3 Diviner e uma Trias, que são basicamente as normal summons do seu deck aqui, né? E 3 da Barrier, juntamente aqui com uma da Blessing e uma da Radiance e 2 da Spell. As Spell tem que rodar 2 mesmo, aqui a ratio das Spells e Traps, entre aspas, ruins e a Spell boa, também acho que todo mundo tá de acordo. E aqui eu rodei, né, 2 Skull Guardian e 2 Sauravis. Aqui também é um ponto onde diverge de muitas das decklists, porque a maioria das pessoas hoje em dia ou simplesmente utiliza só um Sauravis e já era, ou utiliza um Sauravis e um Odd Eyes. E aí eu acabei optando por usar os 2 Sauravis. Achei essa ideia muito acertada mesmo. O Sauravis jogou muito durante o meu torneio. E a ideia é que o Sauravis ele combina muito bem aqui com a engine de Fiendsmith, porque ele protege ali o efeito do Sequence, que é o principal efeito que você quer que passe ali, né? Pra você fazer a sua interação mais forte ali, que é o Desirai. E aí esse Sauravis ele protege essa jogada de Fiendsmith, além do fato de que o Odd Eyes não é necessário, principalmente numa build onde você tem um turno 1 muito bom, para você fazer ali um negate a mais de spell, porque o Desirai ele já vai ser esse entre aspas Omni negate aí que ele é. E aí, portanto, o Odd Eyes acaba ficando um pouco supérfluo, considerando que a gente não tá com decks de heavy spell aí no jogo, enquanto antigamente tinha, por exemplo, Branded, que era um deck a se preocupar. Hoje em dia esse Odd Eyes ele acaba sobrando bastante aí, realmente acaba sendo desnecessário. Então os 2 Sauravis aqui, ao invés de rodar um Sauravis e o Odd Eyes, eu acho que é muito, muito correto. Aí eu rodei o Pot, que é uma carta também soma aqui com essas cartas de consistência. E aí eu rodei a engine de Fiendsmith, que por sua vez foram 2 Engravers, uma Tract, um Lurry e uma Lágrima. A ideia aqui é que para a gente ter a engine de Fiendsmith completamente viva, o ideal é que a gente consiga abrir ali com mãos que não começaram com nada de Fiendsmith, no caso a Moon, e ainda assim fazer a parte de Fiendsmith rodar, né? No caso, você faz a Moon ali com 2 cartas que não tem nada a ver, né? Para fazer a parte de Fiendsmith rodar. Para fazer essa parte de Fiendsmith rodar com eficiência, eu precisava fazer o Desirai e não o César. Detalhadamente ali nos combinhos vocês vão entender o porquê. Mas a ideia aqui, né, é que a gente vai precisar linkar com esse sequência ali depois para fazer
o Dynamondo, então não dá para fazer o Caesar, tem que ser o Sequence. E aí, para poder ter essa engine ligada, a gente tem que rodar a Lágrima, então você tem que rodar pelo menos uma Lágrima e um Engraver, né, para poder fazer esse combo quando você não abre com nada de Fiendsmith. E esse segundo Engraver, essa Attract e esse Lurry entraram muito bem na decklist aí também, porque eles melhoram aí as mãos que você abre com carta de Fiendsmith, é claro, porque aí o seu Engraver não é mais um Garnet, seu Engraver vira jogada, porque tem Attract. Attract joga muito bem aí com esse Lurry, não tem problema você abrir com duas cartas de Fiendsmith, em geral você consegue converter em alguma coisa, eventualmente até virar atributo de ritual, que acaba acontecendo com alguma frequência. Então, por isso que eu acabei utilizando aí essa quantidade de Fiendsmiths aí. Quanto às sinergias que o deck tem, o principal fator os monstros eles são todos de luz aqui, né, no Fiendsmith, até mesmo os de extra deck, o que faz com que todos eles fiquem protegidos de alvo pela barrier. Então quando você coloca o Skull Guardian e a Lo na mesa, e aí você consegue começar a combar do lado disso de Fiendsmith, todos eles ficam devidamente protegidos do seu oponente com efeitos que deem alvo. Além disso, você consegue fazer mais ou menos o contrário também. Você consegue utilizar a engine de Fiendsmith primeiro, para você passar por cartas como Desiree ou como Caesar, que negam muitas das cartas que o oponente pode ativar em resposta às suas cartas de Voiceless, né? No caso do Caesar, ele nega os Bestials, por exemplo, ele nega ali Gamas, Deltas, né? E até mesmo Nibiru, e o Desiree, ele nega cartas como a Imperm, nega cartas como a Dominus Impulse, Dominus Purge, que são cartas aí fortemente utilizadas no formato. Então, tanto a engine de Voiceless via Sauravis ou Barrier conseguem proteger a parte de Fiendsmith, quanto a parte de Fiendsmith consegue proteger a parte de Voiceless tomando as Hand Traps que você tomaria ali na parte de Voiceless. Além disso, a gente tem algumas outras ótimas sinergias, como por exemplo o fato de que a engine de Fiendsmith, com qualquer carta de Fiendsmith que você abra, você consegue botar um bicho de nível alto na mesa, um bicho de luz ainda por cima, que você consegue utilizar como tributo para ritual caso você esteja precisando, e aí você consegue usar até mesmo a Prayers ou a Safira para tributar o próprio Desiree para fazer sua Ritual Summon. E você, por conta do Link 3 aqui, que é o Agnum Day, você consegue depois reviver esse Desiree direto do seu cemitério para não precisar ter gastado de fato uma carta. E nessa de tributar o Desiree, isso é uma outra sinergia bem interessante que o deck tem, que no turno do seu oponente, você consegue utilizar o efeito da Blessing para fazer Ritual Summon, e aí você invoca um dos seus monstros de ritual, tributando o Desiree. Você ganha mais uma interação no turno do oponente, porque ele vai enviar uma carta do campo para o cemitério. Então mais uma sinergia realmente bem forte. Uma outra sinergia legal que a gente tem é que os níveis dos monstros de Fiendsmith, especialmente aqui o Engraver, eles combinam muito com a estratégia do Voiceless quando é interagido. Por exemplo, quando você tem uma Diviner na sua mão, é muito vantajoso que ela seja tributada ali para invocar a Lo. Entretanto, em muitas mãos, vale a pena que essa Diviner tome alguma coisa para você não tomar em outra carta do seu combo. Entretanto, o nível da Diviner ele fica meio ruim, né? Porque nível 2, para você poder fazer Ritual Summon tributando ela do mesmo jeito, você vai precisar de um monstro de nível 5 ou 6 para completar ali o level 7 dos rituais. E aí o Engraver ele é esse monstro de nível 6, assim como esses outros bichinhos, além de chegar no próprio Engrave, chegam na Necrokeep, que também é um monstro de nível 6. Portanto, a gente consegue tributar essa Diviner mesmo negada em muitos cenários. Isso aconteceu bastante no meu torneio, de eu baitar alguma coisa com a Diviner, o cara negar, e eu depois fazer Ritual Summon tributando ela do mesmo jeito. Então, isso acabou sendo bem forte aí ao longo do torneio. Além disso, essa própria Necrokeep que eu comentei aqui tem uma sinergia bem boa de que quando você ativa o efeito da Safira, a Necrokeep compra uma carta. Então você consegue começar jogando de Fiendsmith, você faz a sua Necrokeep, compra uma carta com a Safira, você pode baitar o Nibiru ali, ameaçando fazer um Caesar, aí você pode acabar não indo pro Caesar, fazendo o seu Sequence, fazendo o seu Desiree, protegendo de cartas como a Impermanence ou a Impulse, e aí você faz a jogada de Voiceless posteriormente com isso. Esses corpos a mais na mesa que você gera para fazer essa jogada de Fiendsmith, caso você não
não abra com as cartas de Fiendsmith, eles são gerados principalmente ali pela Blessing ou pela Radiance, que colocam uma carta a mais na sua mesa, ou até mesmo a Diviner, que coloca uma carta a mais, que é a Trias, também no meio da sua mesa. Portanto, aqui a gente tem então diversas maneiras diferentes de sinergizar esses monstros, além do fato de que as cartas de Fiendsmith em si, elas combinam em ataque muito bem com o deck do Voiceless, porque o Skull Guardian, ele tem seus 4.000 de ataque ali, além de que o Desirae, ele também tem, entre aspas, os seus 4.000 de ataque, porque o Sequence tem 1.200, mais o Desirae que tem 2.800. Então é muito fácil você completar o TKs ali com um Skull Guardian, um Sequence e um Desirae, e isso tá matando o seu oponente. Além de que, rodando o Agnum Dei, você consegue fazer o seu Desirae ficar com 5.600 e dano perfurante. Então você tem ali os 5.600 mais o 4.100 do Skull Guardian, a gente tá falando aí de 9.700 de dano, aonde a gente consegue passar por cima até mesmo de... Perdão, são 5.800 de dano, tá? Então a gente tem 9.900 de dano, e a gente consegue passar por cima até de cartas como, por exemplo, uma Hand Trap setada ali, ou um monstro em defesa que tem até 1.900 de defesa, e a gente mata do mesmo jeito. Lembrando que o Desirae tira uma carta da mesa quando você usa ele para fazer o Agnum Dei. O Engraver também tira uma carta da mesa. Então essa engine aqui, ela abre muito ali a porta para você fazer esses OTKs. Até mesmo a parte de voz, você consegue tirar a carta da mesa com, por exemplo, a Trap, com, por exemplo, a Trias. Então você tem aí essa potência muito grande em interagir com a mesa do seu oponente e matar ele do mesmo jeito. Coisa que o Voiceless normalmente não tem gás para fazer. Como complemento da decklist, eu acabei utilizando aqui 13 Hand Traps no main deck, mais uma Khaled, e aí eu complementei isso com mais 8 Hand Traps no side, totalizando aqui 21 Hand Traps na decklist, que é um ótimo número em 44 cartas pra gente ter quando a gente tá indo em segundo. E aí para o Going First, como a gente não precisa de Spell Trap Removal, porque o Voiceless é muito bom contra esses decks, e a Radiance é uma carta buscável que faz como um Spell Trap Removal reciclável por conta da Blessing, a gente não precisa rodar muito Spell Trap Removal, então a gente roda cartas de Going First extremamente fortes. E aí eu rodei uma Dark Embi, uma Anti-Spell, que foram extremamente fortes todas as vezes que vieram, além de que teve uma Barrier, duas Barrier, duas DDG e uma Trap Trick, que faz com que a gente tenha, entre aspas, 3 Barriers e 3 DDGs, tanto para as matchups de deck de Fusão, Synchro, Exceed e Link, Fusão, Synchro, Exceed e Pêndulo, e Ritual, é claro, como também a gente pega os decks ali de cemitério que não usam essas estratégias, como por exemplo o próprio deck de Snake Eye. E aí, no extra deck, eu usei aqui uma NT e um Herald para enviar ali, principalmente na Diviner, né? Além de usar aqui a Necrokeep, o Desirae, o Caesar, o Requiem, a Sequence, a Moon e o Agnum Dei, que são todas as cartas aí de Fiendsmith, além da gente ter o Anima com a SP para ajudar aí a remover cartas da mesa com mais facilidade. A gente tem a IP, que é uma interação a mais que a gente consegue fazer quando a gente abre com muita engine. E a gente tem aqui a Laina, que por sua vez mostra aí que o Fiendsmith é muito forte, porque como tem muita gente jogando de Fiendsmith, você consegue usar essa Laina para alvejar as cartas do seu oponente de Fiendsmith, e aí você pega pra você alguma carta de Fiendsmith do cemitério do oponente e faz o Link 1 por cima e faz a sua própria jogada de Fiendsmith, o que por sua vez já é extremamente forte. Lembrando que a Laina, quando crasha e se mata ali na Battle Phase, ela pode pegar ou uma Normal Summon, que seria a Diviner, ou a Lágrima, ou o Lurry, ou até mesmo uma interação, como por exemplo o Veiler. E aí, por fim, o Dynamondo, que não pode faltar nesse deck de ritual, e o Unicórnio, que eu acho extremamente eficiente em remover cartas que não podem ali parar no grave, ou que não podem ir ser banidas, e aí a gente faz o Unicórnio que resolve o problema de uma vez por todas, embaralhando a carta no deck. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa decklist. Não esqueçam de ir lá no canal da D1 para dar uma olhada como funcionam os combos desse deck. E muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.